Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 5. Cura e Integridade. Seção 7. A decisão a favor de Deus. Você realmente acredita que pode fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Ele já começa perguntando se a gente acha que realmente tem esse poder de criar uma voz, que é a voz do ego, né? Que é capaz, que essa voz que a gente criou é capaz de abafar a voz de Deus. É impossível, gente. Realmente acredita que pode imaginar um sistema de pensamento que possa te separar dele? Olha aí, quantos questionamentos. A gente realmente acredita que esse sistema de pensamento do ego pode separar a gente de Deus? Realmente acredita que é capaz de planejar a sua segurança e a sua felicidade melhor do que ele? Melhor do que Deus aqui, né? Você não precisa ser nem cuidadoso, nem descuidado. Precisa simplesmente lançar sobre ele os seus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Então, Deus já cuida de nós, só que a gente precisa realmente pedir, a gente precisa entregar, precisa estar aberto. Deus cuida de você porque ele te ama. A sua voz te lembra sempre de que toda a esperança é sua, devido ao seu cuidado, devido ao cuidado de Deus, né? Então, por isso que a gente deveria ter esperança sempre de algo melhor. Mas não, a gente ouve a voz do ego e a gente perde completamente a esperança de um mundo melhor. Você não pode escapar do seu cuidado, do cuidado de Deus aqui, porque não é essa a sua vontade, mas pode escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Mais uma vez trazendo que a gente tem esse poder da escolha e que também somos criados por ele. Então, a gente pode escolher através da vontade de Deus ou através da vontade do ego. Existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos. Aqui eu acho relevante trazer, porque muitas pessoas que foram grandes curadores aí, provavelmente, não estou afirmando nada, mas provavelmente tinham culpas também, tinham medos em si mesmos, mas também não olharam para isso. O que, é claro, não nega a capacidade curativa que eles tinham para com outras pessoas. E ele continua: esses seres, essas pessoas, não moveram montanhas pela sua fé, porque a sua fé não era integrada à fonte, né? De forma tal que a pessoa primeiro cura a si mesma para depois ela manifestar no mundo aquilo que ela já conseguiu lidar, que ela já conseguiu superar. Aí sim ela cura outros, né? Mas a partir de uma base fortalecida, que é a sua própria cura pessoal. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura, porque Deus a criou íntegra. Então, todas as mentes, por mais que elas não acreditem, todos os seres, eles são dignos de cura, sim, dignos do amor divino, do amor mais elevado, por mais que essas pessoas não acreditem. Então, trazendo só mais uma vez, não há ordem de dificuldades em milagres. Não existe milagre mais difícil e milagre mais fácil. Tudo pode ser um milagre. A vida manifestada, quando a gente está alinhado com a nossa essência divina, ela se torna um milagre cotidiano. Cada momento se torna um milagre. Então, o que ele está dizendo aqui é que esses seres que conseguiu curar outros, às vezes achava que era difícil curar a si mesmo, impossível, mas tinha esse poder de curar outros. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus tal como ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai te curar. Então ele só está pedindo que a gente entregue a ele aquilo que ele mesmo nos deu. É isso que ele chama de doação, porque ele sabe que quando a gente doa a nossa mente a ele, nós seremos curados,
porque estamos abertos. A sanidade é integridade, e a sanidade dos teus irmãos é a sua própria sanidade. Por que deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensa que te são dirigidos, quando você pode saber que a voz daquele que fala por Deus está em você? Ele pergunta, por que a gente escuta esses incessantes chamados insanos do ego, quando a gente sabe intrinsecamente que a voz de Deus, aquele que fala por ele, que é o Espírito Santo, está em cada um de nós, mas mesmo assim a gente ouve. Deus te entregou o seu Espírito e te pede que entregues o seu a Ele. É a vontade de Deus manter o seu Espírito em perfeita paz, porque você e Ele são um em mente e espírito. Te excluir da expiação é a última defesa do ego para a sua própria subsistência. O ego é tão ardiloso que ele nos faz acreditar que, através do comando dele, da guiança dele, nós seremos excluídos da expiação, não precisaremos passar por isso. Olha só que arrogância do ego. Isso reflete tanto a necessidade de separar, que é do ego, quanto a sua própria disposição para apoiar essa separação. Essa disponibilidade significa que não quer ser curado. Quando a gente apoia essa disposição do ego em favor da separação, nós estamos dizendo para Deus que não queremos ser curados, porque a gente está apoiando um erro, um equívoco, uma ilusão, que é o próprio ego. Mas o momento é agora. Não te foi pedido que executasse por você mesmo o plano da salvação, porque, como eu disse antes, o remédio não poderia ser feito por você. O próprio Deus te deu a correção perfeita para tudo o que fez, que não esteja de acordo com a sua santa vontade, ou seja, tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para você e também vou te dizer qual é a sua parte nele e como é urgente que ela seja cumprida. Jesus nos diz aqui que vai fazer com que o plano de Deus seja perfeitamente compreendido. Ele vai trazer para a gente com clareza, de forma transparente, para que a gente compreenda num nível profundo, de tal forma que a gente compreenda qual que é a nossa parte no plano de Deus e também por que é urgente que a gente compreenda e cumpra a nossa parte o mais rápido possível. Então, esse livro aqui vai abordar questões que vão trazer essa clareza aqui para que a gente compreenda num nível bastante profundo. Deus chora diante do sacrifício de suas crianças que acredita que estão perdidas para ele. Então, Deus, ele chora, entre aspas, aqui, diante do sacrifício que a gente vive aqui, dos sofrimentos, dos medos, da vida complicada, das relações conturbadas. Deus não fica feliz. Por quê? Porque ele está vendo que a gente está se sacrificando por ignorância, por a ignorância aqui no caso de ignorar a verdade da existência, a verdade de quem somos realmente. Olha que bonito isso. Sempre que não está totalmente alegre, é porque reagiu com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Percebendo isso como pecado, você passa a ser defensivo porque espera ataque. A decisão de reagir desse modo é sua e pode, portanto, ser desfeita. Não pode ser desfeita pelo arrependimento, no sentido usual, porque isso implicaria em culpa. Se você se permite sentir culpa, vai reforçar o erro, ao invés de permitir que ele seja desfeito para você. Olha que lindo esse entendimento. Então, sempre que a gente não se sentir alegre, não se sentir em paz, em plenitude, é porque a gente reagiu com falta de amor em relação a qualquer uma das partes das criações de Deus, que são os nossos irmãos, né? E percebendo isso como pecado, o que a gente faz? A gente passa a ser defensivo e a gente começa a atacar. Tanto que tem aquela frase absurda, né? Que a melhor defesa é o ataque.
E isso foi implantado na nossa mente como uma verdade, só que isso é uma ignorância imensa, porque vai nos trazer mais sofrimento. Quanto mais eu atacar, mais isso vai voltar para mim. Aí ele continua aqui, ó. A decisão de reagir desse modo é sua. Então, ela pode ser desfeita. Basta você escolher não atacar. E ela não pode ser desfeita, ele deixa bem claro, no nível do arrependimento, porque senão isso implica em culpa. E se gerar culpa, vai continuar reforçando esse erro. Por isso que a gente sempre tem que sair da culpa. Tenha um entendimento, tá bom, eu errei, perdi a paciência, eu fui incoerente, eu briguei, eu reagi. Aí se perdoa. Fala, tá tudo bem, eu dei conta disso hoje. Eu acho muito legal, eu sempre busco isso para minha própria vida, trazer aquele entendimento dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje eu vou tentar fazer o meu melhor. Só por hoje eu fiz assim, mas amanhã eu vou voltar para uma mentalidade certa, eu vou ter mais autodomínio, eu vou começar a observar mais, eu vou amar mais, eu vou me tornar um ser humano melhor. Então, mesmo que você não consiga controlar todas as situações, não as situações em si, o seu comportamento em relação às situações, vai se perdoando, porque isso é progressivo. Hoje eu consigo controlar um pouquinho mais, amanhã eu não consegui, depois de amanhã eu consigo controlar mais ainda, e assim vai, até que a nossa mentalidade esteja corrigida. O mais importante é se lembrar o tempo inteiro de tentar sair do medo e principalmente da culpa. A decisão não pode ser difícil. Isso é óbvio se reconhece que já tem que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sente. Por que ele está falando isso? A gente, interiormente, a gente sabe que quando a gente parte para a briga, parte para a discussão, para o conflito, a gente já tomou inconscientemente a decisão de não ser completamente feliz, porque sabe que isso não vai trazer felicidade. Então a gente tem que começar a observar esses aspectos do nosso ser. Portanto, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que você ativamente decidiu errado, mas pode, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Seja muito firme com você mesmo nisso e permaneça plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de você, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A sua parte é meramente fazer voltar o seu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Diz isso a você mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à sua mais leve invocação. Então, ele traz agora uma fala para que a gente diga toda vez que a gente quiser sair desse estado de sofrimento, quiser entregar uma situação complicada, alguma coisa que está nos causando sofrimento, ele pede que a gente diga, fale essas palavras aqui, essas frases, da maneira mais tranquila, mais sincera possível, porque o Espírito Santo vai responder a nossa mais leve invocação, ou seja, mesmo que eu fale de forma meio inconsciente, fale. Fale de qualquer forma. O ideal é fazer de forma profunda e consciente, né? Para que isso tome corpo e se torne manifestado na nossa vida aqui. Então, eu vou falar a frase que ele pede que a gente diga agora. Eu devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma porque quero estar em paz. Eu não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. Eu escolho lhe permitir, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. É lindo, né, gente? Olha só, é sempre um processo de entrega, de cura. Podemos sim viver uma vida mais plena, mais amorosa, mais em paz, mais significativa, desde que a gente faça o nosso trabalho interno, que a gente se conecte com o Espírito Santo que já está em nós. Fim da leitura do livro-texto.